Deixei de vender minhas trufinhas, meu ovo de Páscoa e eu fui traficado, caí no mundo do crime. E aí foi que eu vi que era fácil. E todo mês eu tinha um dinheiro alto, porque eu traficava, eu transportava. Às vezes eu trazia assentada em mim, no meu corpo. Eu comecei a usar droga quando eu tinha 15 anos. Um amigo meu me ofereceu maconha. Na vastidão dos rios e da floresta, vozes femininas ecoam silenciadas. São mulheres marcadas pelo gênero, pela cor e pela pobreza, invisibilizadas pela história, onde o cárcere é só mais uma das fronteiras de acesso ao direito à assistência jurídica. Em julho de 2025, havia 86 mulheres privadas de liberdade na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Santarém, no estado do Pará. Eu fui abandonada com 7 meses de nascida numa caixa de lixo. A mulher que me pegou para me criar, com 3 anos me abandonou. A outra já me criou dos 3 anos até os 12. O pai dessa que me criou dos 3 anos até os 12, que dizia que era para ser meu avô, me aliciava. E quando... Eu não sabia o que era aquilo, que eu era uma criança. Nós saímos, eu, minha mãe e meu padrasto, meu irmão da aldeia, eu saí com 7 anos. Nós viemos para Altamira para me estudar, fazer a minha escolaridade. Com meus 12 anos eu fui violentada. Foi violentada? Pelo meu padrasto. E eu morei com a minha avó até os meus 14 anos. E quando eu voltei de novo para casa, continuou. Eu tive que fugir de casa. Aí eu já comecei a trabalhar. Mas eu trabalhava nas roças. Eu já larguei meus estudos, já não estudava. Eu já comecei a trabalhar na roça, comecei a outros caminhos, mas não um caminho errado, porque eu não queria. Depois, aí eu voltei para casa com 15 anos. Eu passei só um ano em casa, né, na rua, né, no mundo. Com 16 anos eu engravidei do meu padrasto. Hoje meu filho tem 25 anos. Eu casei nova com 15 anos, tive minha primeira filha com 17 anos e foi indo que eu fui me desenvolvendo. E, infelizmente, em 2014, acabei conhecendo um rapaz, que eu tenho 3 filhos com ele agora, e que eu vim saber o que era criminalidade, essas coisas, né? Acabei vindo presa a primeira vez em 2015 por tráfico de drogas, né? Paguei a minha sentença, peguei meu alvará. Saí de casa com 12 anos de idade, muito nova. Tenho 3 filhos e depois que aconteceu do meu padrasto ter abusado de mim sexualmente, eu não tive mais contato com a minha mãe, só tive contato com ela quando eu tive meus filhos e ela criando os meus filhos. Um foi adotado e o outro mora com os avós, parte de pai. Eu não tenho mais contato com eles. A gente morou debaixo de uma casa, no porão de uma casa, e eu dormia numa redinha e minha mãe dormia no chão, no papelão. Entendeu? E eu também tenho problema de asma, sou asmática, sofria muito por causa de asma. E a minha mãe saía desesperada pelo socorro. E várias vezes a mãe pediu ajuda do meu pai e ele dizia que ele não tinha filho. Entendeu? E eu sei quem é meu pai, mas só que eu tenho mágoa dele. Entendeu? Mas tá na bênção de Deus. E eu fiz esse negócio aí de estar trazendo droga por causa das necessidades que a gente passa dentro de casa, porque eu tenho 5 filhos.
aqui. Ah, é? Ela bateu comigo. Gosta de conversar. Eu tô aceito os negócios de bolo? Sim. Opa! O inteiro, mulher. Eu sei os meus direitos aqui dentro, entendeu? Por mais que eu não tenha acompanhamento na defensoria, tipo, que eles expliquem pra gente, eu não sei daqui de dentro, eu sei lá de fora, porque eu sempre fui curiosa, então eu sei quais são os meus direitos. E eu sempre bato de frente questão de alimentação, né? Questão de visita, de banho de sol. Visita íntima. Não tem aqui. É proibido? Proibido. Além de ser proibido, quando a nossa visita chega, nós não podemos tocar. Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos ter essa intimidade. É um abraço rapidola na entrada e um abraço rapidola na saída. Não pode ter mais que isso. E quando até pro juiz eu já questionei isso, eu falei, seu juiz, por que que nossa visita só é 1 hora, senhor? Aí ele falou, olha, porque não tem policial, então não pode ser mais, e me deu toda aquela amparada, porque tinha informado pra gente que a visita era só 1 hora na época da Covid, porque por conta de contaminação, então ficou só 1 hora. Só que desde que a Covid já passou, tem anos, nunca voltou ao normal a visita, só 1 hora por mês. Agora imagine, para uma criança, para meus pais, eles já são adultos, eles até entendem, né, o sistema. Mas imagine para uma criança. Antes de eu ir para audiência, eu não tive, porque aqui só quem tem mais prioridade à defensoria é quem já está condenado. Quem é provisório não recebe defensoria. E quando eu estava no provisório, eu nunca recebi. Aí, logo depois que eu fui sentenciada, a defensora veio, já uns 4 meses depois, ela veio aqui e ela falou que, já que eu tinha sentença, ela não poderia fazer nada por mim. Eu não fui, inclusive, não fui ouvida, porque eu não preferi ficar calada, porque eu não sabia me defender. Até porque eu não sei, aí nesse entonces, não sabia falar português muito bem direito. Da audiência que teve, aí botaram um defensor para mim, aí só que eu fui falar com ele sobre o meu caso, aí ele falou que ele estava de saída e mas ia deixar outro advogado no caso. E esse advogado, ele abandonou o caso, não falou nada e eu fiquei ali esperando pela livre vontade dele até chegar o mandado de prisão para mim, né? Que eu não sabia e eu pensava que o advogado estava tomando conta do assunto, né? Mas ele não falou nada, que ele saiu, ele abandonou. Que quando chegou já o mandado para mim, já veio condenada todinho para mim, os anos todinho, né? Da prisão. Aí eu fiquei surpresa, ele perguntou para mim se eu tinha advogado, eu falei que tinha um defensor público. Ele falou, não tem ninguém mais no seu caso. Tiram todas nós dali, botam todas nós aqui sentadinhas, bem aqui, a gente fica onde a senhora tá, sentadinhas. Aí, fica aí nessa sala, na escola, na sala, fica um ali com seu computador, cada um lá, né? Aí a gente vai entrando, cada uma senta com um. Aí aconteceu isso, o que a gente pode fazer por você? A internet tá muito lenta. Aí já vem, já vai a outra, entendeu? É assim, porque o tempo tá muito rápido, é só um dia, isso acontece tudo só num dia, só num dia. Quem foi atendido naquele dia, foi atendido. Quem não foi, sempre falam, amanhã vai voltar, mas nunca volta. Não é em 15 dias, é em meses. E às vezes quando tem mutirão, quando tem benefícios de algo, sabe? Que eles vêm aqui falar dos nossos processos. E é dificultoso porque a gente quer saber, né, do processo, como está o cálculo, como está a pena, o que a gente pode fazer para ver o processo da gente. Então, é muito dificultoso a presença deles aqui da Defensoria Pública de Santarém. Muito difícil. Eles vêm em 6 meses, em 4 meses, sabe? Como eu não pude me defender, ficou como se eu tinha um caso amoroso, sendo que as câmeras nenhuma vê a gente se beijando, não tem uma testemunha do dia, que vê que é um caso amoroso, que é beijo, mas ele vai muito pela emoção, ele não vai por provas, que eu fiz a casinha por um caso amoroso, como se eu tivesse, deixado o cara e me apegado
na facção rival dele daqui, né? Tivesse dado ele para a morte. Ele vai muito pela emoção. O júri lá foi bem falado em várias questões, inclusive o advogado das pessoas que eram também sendo condenadas comigo, vocês não vão pela emoção, vão pelas provas. As provas são bem legíveis. Só que a prova principal era esse vídeo, né? A mesma roupa que eu estou na hora que eu desço com meu filho, a mesma roupa do vídeo, sabe? Ele ia me ajudar muito. Só que não apareceu, eu não tive a oportunidade de falar com o defensor antes, foi falado na hora lá, meia hora antes do júri. E ele disse, infelizmente, 3 dias antes, que se tivesse uma prova, isso ia ser muito bom, só que não tem, né? Porque 3 dias antes, eu pensei que o senhor ia na casa penal, pensei que ia chamar, porque eu não sabia o sistema daqui. Pensei que vem dias antes, né? Mas não vieram. E nesse não vem, me custou 30 anos. E não orientam a gente, eles só fazem perguntar o que a gente dá bom dia pra gente, o que a gente quer falar, e a gente fala que a gente quer saber do nosso processo, que a gente está aqui há tanto tempo, que a gente não sabe do nosso processo. Aí eles acabam vendo, aí pronto, já acabou ali. Aí às vezes eu fico assim pensando, eu saio triste de lá e chego com as colegas de cela e falo, ai, não foi legal. Porque agora, como é porcentagem, né? Eu não sei se eu peguei 40%, se foi 60%. Eu não sei, porque toda vez que eu perguntava, e não aparece no meu atestado de pena as minhas remissões, só aparece 0 e nunca aparece. Nunca aparece para me ver o quanto tempo que eu vou ter que puxar, entendeu? Mas eu tenho tudo que eu já fiz, certificado, eu tenho certificado de cursos. Então não aparece, sempre tá 0. Olha, a última vez o defensor foi lá no Vitória, eu fui com ele lá, ele falou que minha remissão estava 0. Entendeu? E ainda disse ainda que eu tinha pegado alvará em agosto do ano passado. Que eu só tinha puxado 4 anos de cadeia e tinha pegado alvará. Eu digo, como, senhor, que eu tô aqui preso? Eu preciso saber quanto tempo que eu vou puxar. E, mas não aparece. Diz que não aparece. E eu digo, e agora, senhor? Ele, não, eu vou ajeitar. E fica esperando, não tem agora nada. Meu sonho agora, nesse momento, é ir para Macapá, ficar perto dos meus filhos. Porque se você for analisar, 30 anos você puxa 15. E ficar 15 anos sem ver o rosto do seu filho é ruim, entendeu? Primeira coisa que eu vou fazer é ver minha filha, ver meu pai, né? Abraçar eles e tentar seguir uma vida digna, né? Porque lá fora, como se diz, a gente é muito mal visto pelo fato de ser ex-presidiário, né? Então tem certos empregos que às vezes não querem te dar uma vaga porque você já foi preso um dia, né? Pelo preconceito que tem muito lá fora. Pretendo tentar recomeçar, porque quando a gente sai daqui é muito difícil, não é fácil. Que o que a gente passa aqui dentro é um tempo perdido, né? Então, eu já estou perdendo muito tempo longe dos meus filhos. Eu só quero poder trabalhar e tentar dar uma vida melhor para eles. Não quero mais essa vida de crime, de vender droga, não quero mais, porque eu estou perdendo a infância dos meus netos aqui dentro, né? Meu sonho sempre foi arrumar um trabalho digno, alugar uma casinha e colocar meus filhos dentro, só isso. Dar o amor que não podia dar para eles. Que tem animais aqui dentro. Sim. Como é a convivência de vocês? Você acha que
ajuda, melhora Sim, as necessidades? sim. de vocês? Inclusive tem uma gatinha aqui, o nome dela é Cautela. Já conheci. Se eu moro aqui na primeira cela, quando é de noite, ela procura. Aí eu desço e começo a fazer carinho nela, né? Acho muito bom. Distrai a mente. Que legal. Sim, acho bom. Quando você chegou aqui, já existiam esses animais? Aqui com Sim. vocês? Já? Sim, senhora. E ele traz alegria, então, para você? Traz. Traz. Faz uma grande diferença.